Toda dor eu vou a cantar, e o Calvário pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada do céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me secar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, a mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus. Toda honra e glória seja dada a Deus. Aleluia. Aleluia. Estamos aqui em nome de Jesus Cristo. A graça, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, a graça, a paz do Senhor Jesus seja no seu coração. Que Cristo venha reinar na sua vida. Bem-aventurados são os que ouvem, bem-aventurados são os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está próximo. Um dos sinais evidentes da volta de Jesus simplesmente é o engano, o aumento de falsos profetas. Jesus começa no Sermão da Montanha dizendo: muitos virão em meu nome, enganarão a muitos. Jesus, no Evangelho de Mateus 24, versículo 4, Jesus falou que muitos em seu nome viriam. Então compreenda que o dia do Senhor, ele está próximo. Você está sendo alertado. A mensagem do Evangelho é o alerta de Deus enquanto você estiver ouvindo. Em Hebreus capítulo 3 está escrito no versículo 5: na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Moisés foi fiel em sua casa, Cristo também foi fiel na sua casa, e a Bíblia fala: a qual casa somos nós?
Você sabia que você pode ser casa de Deus se você manter a sua firme confiança, a sua fé firme em Cristo? Caso contrário, meu amigo, o homem, ele se torna morada de demônios. Ou você é casa de Deus, ou você é morada de demônios. A Bíblia fala que o teu corpo é templo de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. Como bem a carta aos Coríntios diz: não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus que habita em vós, e que este corpo não é proveniente de vós mesmos. Então este corpo não é proveniente de você mesmo, não pertence a você. Não é bem assim como as pessoas dizem: meu corpo, minhas regras, eu faço do jeito que eu quero. Mas porém a Bíblia diz que este corpo, sendo o templo de Deus, aquele que destruiu o templo de Deus, que é o seu corpo, também será destruído por Deus. Moisés foi fiel na sua casa. Deus colocou Moisés com uma responsabilidade muito grande, mas também Cristo, sobre a sua própria casa, a qual caso somos nós, ele também foi fiel. Muitas pessoas não compreendem quando Jesus, ele disse que construiria uma nova casa, porque diziam, 40 anos foi construído esse templo de pedras, o templo de Jerusalém, e agora este homem diz que em 3 dias construirá um novo templo. A Bíblia fala que Jesus falava do templo do seu corpo. Quando Jesus falou: destrói esse templo, o templo de pedra, o templo que foi construído na descendência de Davi, o templo de Jerusalém, Jesus falou para destruir, e eu construirei um templo novo. Jesus falava do templo do seu corpo. Por isso que o templo do corpo de Jesus foi destruído, para que um corpo de glória fosse levantado. Agora um templo que não pode ser destruído pela mão do homem, uma glória ainda maior. A glória da última casa será maior do que da primeira, e esta é a casa de Deus hoje. O templo de pedra não é a casa de Deus. As congregações feitas de pedra não é morada de Deus. Muitas se tornaram morada de demônios, covis, ladrões e salteadores, raposas. O templo de Deus, o homem não pode construir, como bem é citado em Atos 7, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ah, mas nós vamos para a casa de Deus hoje. Hoje nós vamos para a casa de Deus. Hoje nós vamos lá na casa de Deus. Só que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, as pessoas elas estão negligenciando, estão rejeitando a graça de Deus habitar dentro de si, e estão dizendo que Deus habita em templos. Só que Deus não habitou. Quando Salomão, ele olhou e se deparou com aquela grande construção que ele havia feito, ele olhou para aquele templo, um templo enorme, gigante, porém ele falou: Senhor, como o Senhor habitará dentro desse lugar, sendo que os céus dos céus não podem te conter, sendo que a terra não contém a tua glória. O próprio Salomão, ele foi humilde em reconhecer que Deus não cabe dentro de um templo, que Deus não pode habitar em templos feitos por mãos humanas, e não habitou. Deus se manifesta, é diferente. Deus pode se manifestar em qualquer lugar, até mesmo dentro de um templo, mas lá ele não habita, lá ele não mora, lá não é a casa de Deus. Então nós estamos nos deparando hoje com o engano, em que Jesus disse que muitos viriam em seu nome e enganariam muitos. Infelizmente, amado, muitos de nós estamos sendo tratados como um gado marcado. Uns dizem: eu sou de tal denominação, outros dizem: eu sou de tal. Estão marcados como um verdadeiro gado, mas nós somos chamados a ser ovelha do pasto de Jesus Cristo. As ovelhas de Cristo não ouvem o estranho. As ovelhas de Cristo ouvem a sua palavra e seguem.
As ovelhas de Cristo de forma nenhuma seguirão após o estranho, mas elas atentam os seus ouvidos a ouvir a voz do bom pastor. Cuidado! Jesus falou, aquele que entra pelas portas do fundo, aquele que não entra pela porta das ovelhas, é ladrão e salteador. Cuidado! Ladrão e salteador, ele não entra pela porta principal. E a porta principal quem abre é Jesus Cristo. O ladrão e salteador, ele dá um jeito. Ele se veste, ele tem aparência de piedade, mas dentro dele não há piedade. Tem aparência de ovelha, mas dentro são lobos devoradores. A palavra está se cumprindo. Jesus foi fiel Moisés foi fiel na sua própria casa. A casa de Moisés, a sua família, a sua casa em que ele habitava, ele foi fiel. Mas Jesus é o sacerdote de uma nova e eterna aliança. E a Bíblia fala, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória. Não são todos que são casa de Deus, não são todas as pessoas. Se você abandonar a firme confiança, a fé verdadeira em Cristo, você deixa de ser a casa de Deus. Se nós tão somente permanecermos firmes na confiança, se nós mantermos a nossa confissão, ou seja, a fé verdadeira, a Bíblia fala que a nossa esperança estará nele. Essa é a única esperança que você tem de Jesus habitar dentro de você. Se você mantém, a Bíblia fala, aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Há uma perseverança e é segundo Cristo, não segundo tradições, não segundo rudimentos do homem, não segundo as religiões do homem. As religiões do homem, elas são malignas. As religiões do homem, elas fazem divisão, separação. As religiões do homem, elas separam, a divisão. Quando Paulo pregava para Coríntios, ele dizia, porventura Cristo está dividido? Quando vocês dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas, e outros dizem eu sou de Cristo. Porventura Cristo está dividido? Porque vocês dizem eu sou do Papa, outros dizem eu sou do Macedo, outros dizem eu sou do R.R. Soares, outros dizem eu sou do Samuel Ferreira, o maçom, de Macedo, o enganador, R.R. Soares, mais um lobo devorador. Está Cristo dividido, colocando doutrinas diferentes, separando e colocando inimizades, discórdias e divisões? Não está, meu amado. Jesus, ele não está dividido. Por isso Jesus falou, contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. A igreja, ela tem um dono e é Cristo. A igreja verdadeira, ela é de Cristo. A igreja dos homens, ela pertence a eles. Se você puxar o CNPJ, você chega no endereço do dono dela. Você consegue descobrir quem que é o dono dessa igreja se você busca o CNPJ. Mas a igreja de Cristo, ela é selada na testa pelo selo da redenção, que é o Espírito Santo da verdade. Ela não tem amizade com o Estado, com o governo. Ela não tem aliança com os reinos dessa terra. Ela não se dobra aos reinos deste mundo. A igreja de Cristo não se dobrou a Herodes, não se dobrou a Pilatos. Ela não assinou papel para Pilatos. Ela não fez nenhum tipo de aliança com o mundo. Por isso, Jesus falou, a minha igreja, contra ela, as portas do inferno não prevalecerão. Você pensa que a igreja de Jesus, ela está firmada sobre os ossos de Pedro? Essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela não está firmada na doutrina de mortos, em ossos de mortos. Pedro morreu. E se a igreja de Cristo estivesse firmada sobre os ossos de Pedro, ela não existiria mais. Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro apacentou as ovelhas de Cristo. Aí Jesus falou, Pedro, tu és pedra, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus viu Pedro como pedra.
Será como que Jesus viu Pedro? Como pedra de tropeço? Será que Jesus olhou para Pedro como uma pedra de construção ou como uma pedra de tropeço? Porque Jesus falou contra esta rocha, ou melhor, Jesus falou sobre esta rocha, edificarei minha igreja. Jesus não falou sobre esta pedra, porque Jesus chamou Pedro de pedra. Outrora Pedro, ele tropeçou. Mas Jesus falou sobre esta rocha, ou seja, a rocha é Cristo. A igreja está edificada sobre a rocha verdadeira, que é Cristo. E a Bíblia diz que esta é a pedra que os edificadores rejeitaram, e se tornou pedra de tropeço para aqueles que rejeitam. Veja quantas pessoas tropeçando. Mas a igreja de Cristo não está firmada sobre os ossos de Pedro lá no Vaticano. Ali está a grande Babilônia, que adora os mortos. Ama tanto os mortos que tem que fundar os seus alicerces de construção em cima dos ossos de mortos. Tem que levantar a imagem de um morto para se adorar, para ser adorado, para ser lembrado, para poder beijar a testa. Só que a igreja de Cristo, ela está fundada nessa palavra. Cadê Jesus, os apóstolos venerando a imagem dos santos? Cadê os apóstolos mandando levantar a imagem de Jesus para vender, para acender vela? Da onde que vem essa fé? Eu me lembro da onde que veio essa fé? Do Egito. Porque assim se faziam os vossos pais no Egito. Levantavam a imagem da divindade do sol, levantavam a imagem da divindade de um Deus que fazia cair chuva, e assim por diante, divindades da esterilidade, da fertilidade e etc. No Egito, Deus tirou de lá. A Bíblia fala que Deus tirou o povo da terra do Egito. O povo de Deus estava lá no Egito e Deus arrancou de lá e tirou para fora. Ou seja, Deus abominou as suas práticas pagãs. Porque pelo que eu... Acabou. Acabou ali. Esse megafone não, viu? Tem aquele lá que vai sobre o cara? Vai sobre o cara aqui? Não, aquele era o branco. Esse aqui é outro? Esse aqui é mais forte. Ele. Glória a Deus. Pois a igreja de Jesus Cristo não está fundada sobre ossos de mortos. Jesus falou contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Pelo que eu sei, segundo a Bíblia, no meio do Egito, Deus arrancou o povo, no meio da idolatria. No meio da idolatria, Deus arrancou o povo. E Deus colocou o mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, ou do que há na terra. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. E aí Deus continua falando: não se prostrará diante delas. Não se prostra diante das imagens da Senhora, não se prostra diante da imagem da Aparecida, da intercessora, ou qualquer outro, José ou Pedro. Jesus tirou do meio do Egito. A Bíblia fala para não fazer mais escultura como um dos mandamentos, como o segundo mandamento. O primeiro é não ter outro Deus. A partir do momento que você coloca diante de você uma imagem de escultura, ela é o seu Deus. É diante dela que você está se dobrando. É a ela que você está se sujeitando como Deus. Só que Deus tirou da terra do Egito. A Bíblia vai dizer, a palavra de Deus fala em Coríntios, que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Idolatria hoje é algo que tem se tornado a cada dia mais evidente. Idolatria hoje é algo que cada dia mais tem se tornado presente. Quando as pessoas não estão idolatrando o ídolo de gesso, de pau, de madeira, elas estão idolatrando homens, estão idolatrando ídolos, estão idolatrando dinheiro, estão idolatrando homens, jogadores,
ídolos do futebol e etc. A idolatria, ela fez com que Deus destruísse a geração de Noé. A idolatria fez com que Deus viesse a destruir uma geração. E o povo hoje não tem temido a Deus. A Bíblia fala lá no livro de 2 Pedro, Deus não poupou os anjos, mas antes os reservou para o dia do juízo. Deus não poupou Sodoma e Gomorra, Deus não poupou o mundo antigo, mas subverteu Sodoma e Gomorra à ruína. O que pensa o homem? O que pensa esta geração? Que Deus vai poupar? Eu penso que Deus vai poupar esta geração porque Ele é amor. Ah, Deus não vai lançar no inferno. Não vai, né? Porque Ele é amor. Ou seja, Deus mudou. Porque parece que as pessoas têm na mente que temos um Deus novo agora. Parece que as pessoas têm na mente um Deus que mudou. Um Deus diferente. Parece que as pessoas têm na mente que o Deus do Antigo Testamento é um e hoje nós temos outro Deus. Só que não se engane, o diabo se intitula Deus. E é esse que você diz que mudou? Será que é esse que você está dizendo que mudou? Porque a Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, Deus é o mesmo eternamente sempre. A Bíblia fala que a palavra de Deus é irrevogável, ou seja, Deus não muda, Deus não volta atrás. Passarás os céus, passarás a terra, mas a tua palavra jamais vai te passar. Então quando Deus falou, não passe mais futura, por que fizeram? Está podre a palavra, não serve mais, mudou as gerações, não serve para nada mais. Quando Deus falou, não passam, certamente porque Deus abomina. Certamente porque Deus abomina. Pode ser de Jesus, pode ser de Deus, a imagem pode ser do que for, mas a própria Bíblia deixa bem claro, nem semelhança do que há no céu, nem semelhança do que há na terra. Então não se deve dobrar diante da imagem da senhora. Eu não sei se você já ouviu falar isso, mas isso é idolatria. Dobrar o seu joelho diante da imagem da senhora é idolatria. Dobrar o seu joelho diante da imagem, pode ser até de Jesus, é idolatria. Aquele não é o Jesus verdadeiro. Aquele Jesus não é um Jesus cego. É um Jesus morto. É um Jesus que nos salva. Aquele Jesus de gesso que você compra na livraria, Ele não pode te livrar. Na tua hora mais difícil, aquele Jesus, Ele não vai sair do lugar para mover um dedo por você. Mas o Jesus Cristo verdadeiro ressuscitou dentro dos mortos. Ele habita dentro dos verdadeiros adoradores. E a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus procura os fiéis adoradores que adorem em espírito. Deus é espírito e é assim que Deus deve ser adorado. Deus é a verdade e nele não há variação de dúvida. Por isso que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Deus procura os verdadeiros adoradores. Cadê os adoradores de Deus? Bajuladores de homens na terra estão cheios, a terra está farta de bajuladores de homens. Estão defendendo o território do diabo, defendendo a idolatria, defendendo a imoralidade, defendendo a perversão, defendendo o adultério. Mas cadê os adoradores de Cristo, verdadeiros que adoram o Pai, que defendem o Evangelho? Porque Jesus, quando foi pregado, Jesus foi pregado para os gentios. Quando Jesus foi pregado para os fariseus não suportaram. Os fariseus defendiam a sua seita. Os fariseus, eles se colocavam em defesa de suas tradições. E não é diferente hoje também. As pessoas defendem a sua religião, mas não defendem Jesus. Ela tem a capacidade de ver alguém falar de Jesus, pregando contra Jesus, falando mal de Jesus, ela não defende. Mas se fala mal do padre, aí você arrumou um encrenque, aí você arrumou um processo. Você fala do Papa Francisco, fala do seu padre, arrumou um processo, arrumou um problema. Mas se falar de Jesus hoje é a mesma coisa que nada. As pessoas não defendem a verdade, elas defendem os seus direitos, elas defendem homens
Jesus falou, eu vim em nome de meu Pai, e a mim vocês não recebem, mas se outro viesse em seu próprio nome, a esses vocês receberiam. E realmente é assim. O servo não é maior do que o seu Senhor. O seu Senhor foi rejeitado, certamente serão rejeitados o servo. Se o seu Senhor foi maltratado, foi humilhado, certamente o servo será. Aí eu pergunto para você, você se parece com o seu Senhor? Porque você diz que Jesus é o seu Senhor? Você se parece com Ele em algum dos seus caracteres? Porque vemos hoje pessoas que estão sendo reconhecidas, buscando reconhecimento, pessoas que estão buscando ser vistas, visibilidade, pessoas que estão buscando bajulação, elogios de homens, pessoas que estão buscando aprovação um dos outros. Será que você está parecendo com Jesus? Jesus falou, eu não busco a minha glória. Em outras palavras, Jesus não buscava a aprovação dos homens. Jesus não estava em busca da bajulação dos homens. Mas a Bíblia diz que quando falaram, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, ele dizia, tu o dizes. Ou seja, Jesus não se gloriava. Jesus não falava, eu sou o Filho de Deus. Mas ele mesmo bem sabia que eles tentavam a ele. Jesus não levou a glória de si mesmo. Cadê a riqueza de Jesus? Porque pregam por aí que Deus é rico, você tem que ser rico também. Você não pode se contentar com essa miséria. Apresenta a riqueza de Jesus. Apresenta os patrimônios que Jesus deixou na terra. Cadê os patrimônios que Jesus deixou na terra quando ele partiu? Até mesmo quando Jesus entrou em Jerusalém, na sua entrada triunfal, ele entrou de cima do lombo de uma jumenta emprestada, a qual ele deu ordem para os discípulos pegar. A jumenta que Jesus andava não pertencia a ele. O sepulcro que Jesus foi enterrado foi emprestado também. Foi junto com os ricos, junto com os reis, ele foi enterrado. Jesus não deixou nenhum patrimônio. Como que se explica essa mentira? Como que vão explicar essa mentira? Como que podem explicar isso? Deus é rico, você tem que ser rico também. Porque Jesus falou, não acumulem tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, onde os ladrões diminuem e roubam, mas acumular esse tesouro no céu, aonde nem a traça, nem a ferrugem consome, onde nem os ladrões nem minam nem roubam. Cadê Jesus falando para acumular a riqueza? Jesus falou que o ladrão vai te roubar. E o ladrão, Jesus fala em João capítulo 10, que são falsos pastores. João 10, o ladrão vem ensinar a roubar, matar, destruir. Esse ladrão que a Bíblia está falando nesse contexto, você lê em João 10, você vai ver que Jesus está falando do verdadeiro pastor e do falso pastor. O falso pastor, ele é mercenário, ele é o ladrão. E Jesus falou, não acumulem tesouros na terra, porque o ladrão pode roubar. Estão sendo roubados. Estão sendo roubados em cima de doutrina de medo, em cima de um discurso que te coloca medo. Estão sendo roubados em cima de campanha e mais campanha. Estão te saqueando diante dos seus olhos, fazendo campanha e mais campanha. Fogueira Santa, campanha da prosperidade. São irmãos da sanguessuga, falou o profeta Jeremias. O profeta Jeremias falou que são irmãos da sanguessuga. Eles pedem dar, e me dá, e me dá, e nunca cessam. Enquanto não suga a última gota, não cessam, não se cansam. Por isso, Paulo ele alerta também em 2 Pedro capítulo 2, com palavras vãs, fictícias, para um de vós, negócio, você está sendo alertado, porque o dia do Senhor está próximo. Isso aqui que eu estou pregando é um dos sinais da volta de Jesus, o engano, o aumento de falsos profetas, o aumento de heresias destruidoras. Paulo fala para Timóteo, nos últimos dias, eles não vão suportar ouvir a sã doutrina, eles vão apostatar da fé, eles vão dar ouvidos a espíritos enganadores, eles darão ouvidos à doutrina de demônio. De onde que tirou essa fogueira santa? Ah, mas
Abraão deu seu Isaac. O filho dele não foi morto, não foi sacrificado. Deus interviu. O que é teu Isaac? O que é? Seu dinheiro? Será que o seu dinheiro é mais importante que a sua alma? Será que o dinheiro que o homem possui é a riqueza maior que ele possui? Pois a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então o que vale mais? O mundo inteiro ou uma alma? Porque quando dizem que você tem que dar o seu melhor, ou seja, o seu Isaac, eles não estão se referindo à sua alma. Eles não estão se referindo ao seu bem mais precioso, que é a sua alma. Mas estão se referindo ao dinheiro que você possui, a sua propriedade que você adquiriu, aos seus bens. Eles são ladrões, toma cuidado com eles. O ladrão vai ensinar a roubar, matar e destruir. Jesus veio para que tivéssemos vida com abundância. Vida com abundância não é a vida próspera. Vida com abundância não é a vida com riqueza. Vida com abundância não é comer o melhor da terra. Não estou falando que isso é proibido e que o cristão não tem acesso a isso. Mas vida com abundância é o céu. É o céu de glória. É a nova Jerusalém. É a salvação. As demais coisas acrescentam. É claro que você come o melhor da terra. Se Deus te acrescentar, você vai ter uma vida farta. Mas a Bíblia fala, tendo que comer e beber, não estejam vocês ansiosos, estejam contentes. Porque os pássaros não plantam, os pássaros não colhem, mas o Pai Celestial dá o alimento cotidiano. Por que vocês ficam nessa idolatria? Ah, tem que enriquecer, tem que prosperar, tem que fazer a corrente dos empresários para poder virar um empresário, tem que fazer a campanha da prosperidade para prosperar. O problema é que eles dizem mentiras e mais mentiras que condicionam a sua mente no engano e na escravidão. Porque a mentira, ela escraviza a mente e a alma. Ela é um câncer que aprisiona as pessoas até corroer os seus ossos. E muitos estão sendo sugados até os ossos, estão sendo destruídos, com a sua mente cauterizada, com os seus sentidos pervertidos, seus sentidos estão sendo endurecidos. Abre teu olho, leia a Escritura, leia a Bíblia, examine o que está escrito, compara o que você ouve em sua religião com o que está escrito e você vai descobrir se você tem ouvido um evangelho verdadeiro. Você tem que comparar o que está escrito com o que você ouve. Alguém fala para você, faz campanha da Fogueira Santa. Aí você procura na Bíblia, cadê a campanha da Fogueira Santa? Quem fez Fogueira Santa? Você não encontra isso. Você não encontra Deus pedindo riquezas terrenas, mas você encontra Jesus falando.